As ferramentas que modificam a aparência do documento servem para deixar as informações mais agradáveis e atrativas para o leitor. Estudaremos agora como formatar o design, o layout e o estilo do gráfico. Formatar o design do gráfico. Após ter criado o gráfico, clicando sobre ele, este gráfico representando esta tabela, nós temos aqui em ferramentas de gráfico a opção Design. Design, nós temos aqui algumas opções principais, entre elas o alterar o tipo do gráfico, o trabalhar os dados da minha tabela de origem do gráfico e aqui principalmente nós temos o layout de gráfico, um layout com elementos prontos, pré-definidos. Então, por exemplo, este aqui, o layout 6, clicando, olha só, nós temos o título do gráfico, a legenda e nós temos aqui o rótulo de dados nas séries com porcentagens, representando esses valores. Outro layout, por exemplo, é este daqui, ó, onde nós temos o título do gráfico e as categorias com as séries juntos, e a série sendo representada por valor percentual. Então você deve escolher o que melhor fica adequado para a sua representação. Ao lado aqui nós temos estilos do gráfico, que são configurações visuais de fonte, borda, sombreamento e efeito 3D. Então vejam, à medida que você vai selecionando, você consegue visualizar e escolher qual é a melhor representação para o seu gráfico. Agora, nós vamos trabalhar então o layout do gráfico. Clicando no gráfico, vindo aqui em ferramentas, nós temos esta guia aqui, que é a guia layout. Diferente daquele layout que nós trabalhamos anteriormente, que vem um pacote completo para o layout, aqui eu vou trabalhar os elementos do gráfico individualmente. Então, olha só, eu tenho o título, eu tenho os elementos do gráfico aqui como o rótulo e aqui a legenda. Então, para esse tipo de gráfico eu tenho algumas opções. Então aqui em rótulos eu vou trabalhar o título do gráfico acima do gráfico ou sobreposto. Então o sobreposto eu posso colocar o título à frente do gráfico ou acima então como está. Nesse local aqui eu tenho a legenda que trata dessas informações. Eu posso mudar o posicionamento dela, eu posso colocar acima e abaixo do título. Ou ainda colocar abaixo do gráfico. Então, várias outras opções. Eu vou deixar aqui o padrão à direita. E aqui em relação aos rótulos, então eu tenho, por exemplo, colocar ao centro. Observem aqui, ó. Eu tenho colocar na extremidade externa, fora do gráfico. E colocar na extremidade interna, que é dentro aqui. Então você vai procurar adequar da melhor forma a visualização. Então eu colocaria aqui, ó, desta maneira, ficaria bom a visualização para esse meu gráfico. Agora eu vou selecionar o meu gráfico e vou trabalhar aqui nas ferramentas de gráfico o item formatar, que permite trabalhar algumas características de estilos do meu gráfico. Como eu estou selecionado a área do gráfico, então eu vou afetar esta região. Vindo aqui em estilos de forma, eu vou abrir e vou escolher um efeito para a área do gráfico. Passando o mouse, eu tenho uma pré-visualização no ambiente do gráfico. Então eu vou escolher este daqui. Retornando aqui ao lado, eu tenho um efeito para contorno da forma. Como eu ainda estou com a minha área do gráfico, eu vou afetar a área do gráfico. Vou escolher uma espessura para contorno. Retornando, eu vou escolher uma cor. Agora, selecionando o meu título do gráfico, eu venho aqui em estilos de Word Art e vou trabalhar um estilo de Word Art para o meu título. Aqui eu vou abrir e vou escolher esse modelo, que é um modelo que tem uma reflexão na base, dando um efeito visual muito interessante. Abaixo aqui na legenda eu vou trabalhar alguns efeitos para texto, aqui, usando sombra. Então, passando o mouse, você consegue perceber um pequeno detalhe aqui nas letras da legenda. Neste local vou colocar o mesmo efeito,
e, vindo em página inicial, vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Perfeito, então eu consegui formatar e dar um estilo para o meu gráfico. Nas opções de formatação do gráfico, nós temos aqui agrupados todos os elementos para objetos. Então, nós temos o efeito visual 3D, efeitos de preenchimento, efeitos de contorno, efeitos para a letra. Então, você deve explorar porque são muitas opções e você pode combiná-las para deixar o gráfico muito bem apresentado.